Conselho de Desenvolvimento da RMC pretende criar convênio com o objetivo de combater a sonegação fiscal e aumentar a arrecadação dos municípios. Você também vai ver nesta edição. Ex-técnico do União ainda acredita que o clube possa dar uma volta por cima. E mais de 500 integrantes de grupos da maioridade participam da abertura do projeto Talento e Movimento, realizada ontem no Teatro Manuel Lira. Olá, hoje é quarta-feira, dia 19 de abril de 2006. Este é o Jornal da Cultura Edição Local, que está começando agora. Mesmo com manifestações, o projeto de lei que regulamenta os serviços de mototáxi e motoentrega no município teve o parecer contrário rejeitado por 6 vereadores na sessão da Câmara Municipal de ontem. O projeto, que é de autoria do vereador Raimundo Itaberaba, havia recebido o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação do Legislativo. Com a derrubada do parecer, o projeto continua em tramitação e passará pelas demais comissões da Câmara, que terão 10 dias cada para emitirem um novo parecer. O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, a RMC, pretende implantar um convênio entre os municípios com o objetivo de combater a sonegação de impostos e, com isso, aumentar a arrecadação das 19 cidades que compõem o grupo. A questão foi discutida na manhã de ontem, durante a 54ª reunião do Conselho, promovida na cidade de Santo Antônio de Posse. O novo plano diretor do aeroporto de Viracopos e os custos que envolvem a desapropriação de área para a sua implantação abriram as discussões da 54ª reunião do Conselho. O superintendente da Infraero, José Clóvis Moreira, explicou a importância da construção de uma nova pista e a continuidade do projeto de expansão. Outro assunto discutido na ordem do dia da reunião foi a implantação de um convênio para procedimentos fiscais. A medida tem como objetivo evitar a sonegação e aumentar a arrecadação dos municípios. O que falamos aí foi sobre o ISS, o Imposto sobre Serviços. Às vezes uma empresa de Americana presta serviços em Santa Bárbara e deveria recolher seus impostos em Santa Bárbara, porque é na cidade onde o serviço foi prestado que o imposto deve ser recolhido. Mas ela não faz isso. Obviamente estou falando de uma hipótese, estou simulando uma situação. Quando isso ocorre, o município barbarense, no caso, a fiscalização, quer fazer esse recebimento. Mas o fiscal de Santa Bárbara não pode atuar em Americana. Ele não pode visitar aquela empresa que prestou serviço e pedir para examinar o livro e ver o lançamento que lá foi feito, não é o livro fiscal. Então, se houver esse entendimento entre os municípios, sempre haverá possibilidade de o fiscal de uma cidade verificar os livros fiscais de outra cidade e assim restabelecendo o justo pagamento. O prefeito barbarense José Maria de Araújo Júnior, presidente do Conselho de Desenvolvimento, reforçou o pedido para que os prefeitos das cidades que integram a RMC apresentem pautas a fim de enriquecer as discussões nas próximas reuniões. Tem temas que são tratados assim como muito importantes, são questões burocráticas que demandam reuniões de câmaras temáticas, enfim. E tem assuntos que fazem parte do cotidiano das prefeituras. Problemas que tiram o prefeito do sério, porque é um medicamento que falta no determinado posto e que gera uma reclamação, é uma questão que envolve, às vezes, a ausência de um médico que não cumpriu horário, outras vezes é uma questão que envolve o Ministério Público, que quer uma providência imediata sobre um crime ambiental. Então, essas questões, elas precisam, essas experiências precisam ser trocadas. Então, a sugestão foi de que os prefeitos, cada um sugerisse 2 ou 3 propostas para que esses assuntos pudessem ser tratados nessas reuniões
Na reunião de ontem, também foram nomeados os membros do Conselho de Orientação Fiscal e discutida a implantação de um calendário unificado para feriados e eventos da RMC, que pode ser adotado a partir do ano que vem. O sumário de dados da região metropolitana de Campinas, outro item que integrava a pauta da reunião de ontem, será distribuído para as cidades posteriormente. A próxima reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC será promovida no dia 16 de maio, na cidade de Paulínia. A Secretaria de Obras e Serviços alterou o horário de coleta de lixo para 18 bairros da cidade. Desde a última segunda-feira, a coleta de lixo é realizada no período da manhã nos bairros Ângelo Gilbina, 31 de Março, São Joaquim, Jardim Batagim, Vila Diva, Vila Oliveira, Vila Lola, Augusto Cavalheiro, Residencial Furlan, Grego 1 e 2, Santa Cecília, Vila Brasil, Santa Cruz, Siqueira Campos, Santa Terezinha, Vila Santana e Jardim Primavera. Os dias em que a coleta é realizada não sofreram alteração. No período da manhã, o serviço começa às 7 horas. A seguir, ex-técnico do União ainda acredita que o clube possa dar uma volta por cima. E cerca de 500 integrantes de grupos da maioridade participam da abertura do projeto Talento e Movimento, realizada ontem no Teatro Manuel Lira. Em 1922, o coronel Luiz Alves de Almeida comprou a usina de açúcar instalada na Fazenda São Pedro e, com vários investimentos, elevou sua produção anual de açúcar. Sua esposa, Dona Carolina, promovia um extenso trabalho de ação social. Era o início dos tempos de ouro da usina Santa Bárbara. E a boa notícia é que parte das terras da antiga usina Santa Bárbara será transferida ao patrimônio do município de Santa Bárbara do Oeste. Terras da usina Santa Bárbara. A cidade ganha e a história não se perde. Infância sem mendicância. Ô tio, posso olhar seu carro? Muitas vezes, quando estacionamos o carro, alguma criança se aproxima e pede para que a deixemos tomar conta dele. Muita gente até acha que é justo, afinal a criança não está roubando, está só querendo trabalhar. Grande engano. Quem dá dinheiro a essa criança não imagina que ela vai crescer achando que é normal cobrar por algo que não é dela, deixando de estudar e em contato com as drogas e pequenos furtos. Com esmola, não se brinca. Ó Santa Bárbara querida, terra onde eu nasci, por ti darei minha vida, mas vou viver bem distante de ti. Levo em meu peito da satisfação, tu não me sai da lembrança, moras em meu coração, terra que é berço natal de muitos barbarenses como eu. Tenho minha vida, o meu coração preso aos braços teus. Quando em tua igreja eu entrar, uma prece quero rezar para levar-me junto a Deus. A partir da próxima segunda-feira será promovida a campanha nacional de vacinação contra a gripe para idosos com 60 anos ou mais. Além de vacinas contra a gripe, serão aplicadas doses contra pneumococo, difteria e tétano. Na cidade, a vacinação será realizada em todas as unidades básicas de saúde e em postos que serão montados na Praça Central e no supermercado São Vicente, da Rua Limeira, no horário das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Santa Bárbara do Oeste possui 14.690 idosos com 60 anos ou mais.
O objetivo da campanha é vacinar pelo menos 70% desta população. É importante lembrar que a vacina não tem contraindicação e não causa gripe. E agora o esporte. O Calvário do União está próximo de terminar. A equipe joga hoje em Rio Claro e depois pega o Palmeiras em casa pela última partida da Série A2 do Campeonato Paulista. Mas o futuro? Ainda há esperança para ressurgir das cinzas? De quem é a aposta? De um ex-técnico do Alvinegro Barbarense. Logo mais às 3 da tarde, a União encerra sua participação em jogos fora de casa no Paulista da Série A2. O drama dos jogadores ainda terá mais um capítulo, o último jogo do certame contra o Palmeiras B em Antônio Guimarães. Ontem à tarde, até que o elenco fez um coletivo movimentado visando a partida contra o Rio Claro. Preocupado com o risco de mais uma goleada, o técnico Nívio Caetano procurou reforçar o sistema de marcação. O objetivo é não deixar o adversário ter muito espaço. Enquanto isso, nos bastidores, torcedores e personagens importantes da história do clube pensam no futuro. O ex-técnico Lilo ainda vê uma luz no fim do túnel. O problema do campeonato terminou, né? Você sabe. Você tem acompanhado também, inclusive eu. Eu estou numa expectativa, assim, mais como torcedor, como amigo da cidade, que eu prezo muito pela cidade, de que alguma coisa de bom aconteça, porque de mal, acho que aconteceu tudo para a União. Você vê um time que cai da Série A2, da Série 1 para 2, cai no Campeonato Brasileiro, que já estava na B, que é difícil chegar na B. Então, existem muitas coisas que aconteceram erradas. Então, acho que de errado pode parar, né? Ponto de vista meu. Vamos ver se alguma coisa de bom acontece. Eu tenho esperança que melhore alguma coisa. Mas não sou eu que vou ser o dono da verdade. O Rio Claro, o adversário do União na tarde de hoje, continua na luta pelo acesso à série principal do Campeonato Paulista. O time tem vaga garantida para um dos quadrangulares semifinais da competição. Na partida que disputou com a União Barbarense no estádio Antônio Guimarães, pelo primeiro turno da Série A2, o time rio-clarense venceu por 3-1. A cidade cedia a partir de hoje a fase regional da Copa Estado de São Paulo de Futsal Masculino 2006. Além de Santa Bárbara do Oeste, outras 9 cidades participam da competição. Mojimirim, Pedreira, Rio Claro, Mococa, Aguaí, Limeira, Bom Jesus dos Perdões, Sumaré e Várzea Paulista. Logo mais, às 8 da noite, no ginásio de Janeiro Pedroso, a equipe de Mococa enfrenta a de Limeira. E às 9 da noite, a equipe de Mojimirim desafia a de Bom Jesus dos Perdões. Santa Bárbara do Oeste estreia na competição na próxima terça-feira, às 9 da noite, quando enfrenta o time de Sumaré. O campeão desta fase garante classificação para a fase final do estadual, que acontece no final do mês de maio na cidade de Garça. Na tarde de ontem, os grupos de maioridade do município iniciaram atividades visando o JORI 2007, os Jogos Regionais do Idoso. Até novembro, os grupos, que somam cerca de 500 integrantes, estarão envolvidos em competições culturais e esportivas coordenadas pelo Fundo Social de Solidariedade. A largada deste cronograma de atividades foi dada ontem no Teatro Manuel Lira. Dezenas de integrantes dos 14 grupos da terceira idade, 12 deles ligados à prefeitura, lotaram ontem à tarde o Teatro Municipal Manuel Lira, na primeira das muitas atividades culturais e esportivas do Talento em Movimento. Houve apresentações de números musicais e desfile dos integrantes de cada grupo, inclusive do SESI e Vila São Vicente de Paulo. Até novembro, a maioridade terá uma vasta programação todos os meses. Desde o primeiro grupo, formado em 1995, houve uma solidificação desse projeto. Cada ano que passa, né, a estrutura vai se fortalecendo, vai ficando melhor. E a gente que teve a oportunidade de formar o primeiro grupo, e chega agora a gente vê a participação, vai aumentando, vai se estruturando, e a animação deles também, e a alegria deles eu acho que cada dia é maior. O Talento em Movimento é classificatório para os Jogos Regionais do Idoso em 2007 e os grupos procuram inovar em suas atividades. A formação do coral em sua nova fase também chamou a atenção. Para a presidente do Fundo Social, mesmo não sendo fundamental,
O espírito de competição também é importante. Sem dúvida, porque a parte esportiva, né, é competição e eles estão aí firmes participando na natação, do vôlei, do atletismo, enfim, de todas essas modalidades. E a gente vê a vibração deles, a energia que eles têm. E também na participação cultural. Eles enfrentam os desafios, isso que eu acho bastante interessante, sabe? Eles vão para o desafio e isso é vida, né? A cidade possui 14 grupos de maioridade, que são Vila São Vicente de Paulo, do Asilo e Renascer do SESI, e outros 12 que são coordenados pela Prefeitura: Reviver, Alegria de Viver, Beija-Flor, Vida Nova, Sol, Viva a Vida, Estrela d'Alva, Arco-Íris, Primavera, Felicidade, Lua Nova e Girassol. Até o mês de novembro, os grupos estarão envolvidos em atividades esportivas e de lazer, como concursos de dança, de salão, Miss e Master Maioridade. Na parte esportiva, as competições serão realizadas nos meses de julho e agosto e servirão de seletiva para os Jogos Regionais do Idoso do ano que vem. O Jornal da Cultura, edição local, fica por aqui. Uma boa tarde para você, obrigada pela companhia e a gente se vê amanhã. Até lá!